Pedro Rodrigues é o convidado deste fecho de contas. Pedro, muito boa tarde. Comecemos talvez aqui justamente pelos números da Alcoa, superaram as estimativas, está dado um mote para esta época de resultados que agora arranca? Sim, vamos ver. Tradicionalmente a Alcoa é sempre a primeira empresa a apresentar resultados nos Estados Unidos, serve um bocadinho como barómetro para o período de divulgação de resultados. E, portanto, vamos ver se realmente as restantes empresas, principalmente este setor de matérias-primas, acompanham estes bons resultados que a Alcoa apresentou ontem. Relativamente ao setor financeiro, e é nesse que normalmente os olhos estão postos neste início de época de resultados, esse tecnológico, o que é que se espera, Pedro? Não deverá haver grandes mudanças na evolução dos resultados do setor financeiro nos Estados Unidos, e falo mais nos Estados Unidos porque, por norma, as empresas norte-americanas apresentam sempre os seus resultados primeiro do que as europeias. De qualquer das maneiras, o interessante deste período de divulgação de resultados é ver até que ponto realmente aquela má performance da economia norte-americana no primeiro trimestre, derivado dos problemas de temporais e de muito frio, se realmente os números macroeconómicos da própria economia só vão ser conhecidos mais no final do mês, mas poderá começar a haver sinais por parte dos resultados apresentados pelas empresas se realmente este segundo trimestre veio de alguma forma compensar a menor atividade do primeiro trimestre. E, portanto, estes primeiros resultados servem logo para, digamos, avaliar como é que se vai seguir o resto do período. Isto numa altura em que os bancos nos Estados Unidos estão sob forte escrutínio das autoridades judiciais, várias investigações em instituições, a última das quais esta ao Citi, que deverá pagar para a semana, deverá ser feito esse anúncio, um settlement, um acordo que vale 7 mil milhões de dólares. Ainda estamos numa fase de algum rescaldo relativamente àquilo que foi a crise financeira e a forma como os bancos a geriram. Sim, eu acho que ultimamente as entidades reguladoras norte-americanas têm tentado passar uma mensagem de estarem em cima do assunto e estarem, digamos, a proteger a sociedade e o próprio Estado de práticas não tão boas por parte de alguns bancos. Nós tivemos o problema do BNP Paribas há umas semanas atrás, agora fala-se no Citi, há outros bancos que Société Générale, por exemplo, Générale, Commerzbank, por aí fora, e portanto, por uma razão ou outra, não todos pela mesma razão, mas por uma razão ou outra, parece que a mensagem que o regulador norte-americano quer passar é, a partir de agora, vamos fazer as coisas como devem ser feitas e não vamos tolerar mais desvios de uma ou outra prática menos aceitável por parte do mercado. Os bancos ainda podem ter aqui alguma surpresa negativa, sobretudo os investidores, por causa do impacto destas multas nos seus números? Obviamente que os bancos que forem afetados por estas multas, sejam elas mais pequenas ou maiores, obviamente que vão sofrer alguma correção na Bolsa, dependendo da multa que for aplicada. De qualquer das maneiras, estas multas não vão, a não ser que uma multa fosse muito, muito grande e que pusesse em causa a própria solvabilidade do banco. Estes são impactos, os chamados extraordinários, que acontecem uma vez e, portanto, há um impacto nas cotações das ações nessa altura, mas são impactos que não afetam, digamos, a atividade do banco. Portanto, se o banco estava com uma atividade que promete bons resultados para o futuro, não vai deixar de continuar a prometer esses bons resultados. Agora temos esse impacto da multa, que as maiores ou as mais pequenas afetam os bancos de maneiras diferentes. Pedro, e hoje é dia de conhecermos as minutas da última reunião da Reserva Federal norte-americana e a Janet Yellen, na sequência dessa reunião, fez algumas declarações, nomeadamente dizendo que, por causa destes rumores de formação de algumas bolhas nos mercados, que de facto já começa a haver, da parte do setor financeiro, alguma exposição excessiva a risco e recomendando aqui políticas macroprudenciais à banca um bocadinho mais apertadas. Este deixar para os bancos essa gestão e de alguma forma reduzir aqui o peso da regulação deve nos deixar tranquilos?
Eu julgo que não pode ser só o setor bancário a assumir a responsabilidade de tentar, digamos, esvaziar eventuais bolhas que possam existir nos mercados de capitais. Obviamente, os bancos, por muito que possam ser prudenciais e chamar a atenção para, eventualmente, um ou outro ativo que esteja com uma sobrevalorização em bolsa, obviamente, se os clientes quiserem continuar a comprar, não há volta a dar-lhe. E, portanto, o que acontece neste momento é que continuamos com um cenário de taxas de juro muito, muito baixas em todas as economias desenvolvidas e, portanto, os investidores vão à procura de rentabilidade. E no binómio de risco e rentabilidade, a classe ativa de ações continua a parecer mais atrativa do que as outras. E, portanto, é difícil também, digamos, ver até que ponto existe uma bolha ou não existe uma bolha. De vez em quando aparecem os indícios que a bolha existe, mas rapidamente aparecem outros dados, nomeadamente resultados das empresas, crescimento de resultados, que vêm suportar as avaliações ou suportar o valor que as empresas têm hoje em bolsa. Portanto, é complicado, mas de forma alguma será única e exclusivamente a banca, ou se calhar a banca que terá a responsabilidade de fazer com que essa bolha não continue a existir ou possa aumentar. Ainda aqui centrando a nossa conversa nesta época de resultados relativamente ao setor tecnológico, que é o outro tema normalmente da época de resultados, o que é que se perspectiva? Bom, o setor tecnológico, como nós sabemos, é um setor que muda muito mais rapidamente que todos os outros setores. Mesmo os avanços tecnológicos há avanços tecnológicos que ainda estão a ser digeridos pelo resto da economia ou das economias e já novos desenvolvimentos tecnológicos existem. Portanto, há muitas empresas, nomeadamente no subsetor tecnológico de semicondutores, têm tido comportamentos em bolsa realmente extraordinários e, portanto, vão ter que continuar a mostrar crescimento para que essas ações continuem a valer o que valem e mesmo subir um bocadinho. Pedro, e hoje é dia também de alguma subida do risco das dívidas, não só em Portugal, mas também nos outros países do sul da Europa. Podemos assistir aqui a um descolar das taxas de juros outra vez, da yield? Dos países periféricos? Exatamente. Não me parece que vá haver. Vamos lá ver. Se falarmos de Portugal, o caso é diferente porque passamos agora um momento de turbulência no setor bancário, mas nos outros países, penso que obviamente os movimentos que existem na dívida dos países periféricos são sempre um bocadinho mais empolados do que acontece nos países da Europa Central. De qualquer das maneiras, parece-me que não existem razões para pensarmos agora que vamos ter nova crise dos países do sul da Europa, ou dos chamados países periféricos, e que faça com que haja uma descolagem e possamos observar a dívida desses países a subir e a dívida, por exemplo, da Alemanha a descer. Não me parece que esse seja agora o caso. De qualquer das maneiras, os movimentos nos países periféricos são sempre um bocadinho maiores do que os movimentos no bloco central da Europa. E no início desta tua resposta, Pedro, falavas da questão de Portugal é um bocadinho diferente. O efeito mundo Espírito Santo pode fazer Portugal descolar em termos de yield das dívidas sobre a dívida pública relativamente aos outros países? Bom, até agora as coisas têm estado razoavelmente calmas no que diz respeito à dívida do Estado português, mesmo com todas as notícias que têm vindo a público do universo Espírito Santo, que já duram há 2 semanas sensivelmente e, portanto, neste espaço de tempo não houve grande tensão sobre a dívida do Estado português. Tudo depende de como é que todo este problema vai ser resolvido no futuro. Se não for considerado, digamos, um risco sistémico para a economia, não há, digamos, o perigo de a dívida portuguesa seguir outro caminho que não com os seus países congêneres do sul da Europa. Se realmente tivermos aqui algum risco portanto, de perigo sistémico para o próprio país, aí provavelmente podemos ter alguns momentos de tensão na dívida portuguesa.
Pedro, e olhando aqui também para uma discussão que parece ser cada vez mais uma discussão assumida mesmo no seio do Eurogrupo, a questão da flexibilização aqui das metas de déficit e aqui condições um bocadinho menos rigorosas, a presidência italiana de facto trouxe esse tema para cima da mesa, seriam boas notícias para Portugal? Sem dúvida, sem dúvida. Realmente o que o país precisa é que realmente a economia comece a dar mostras de um maior crescimento do que existe neste momento. Só assim conseguiremos diminuir a dívida que temos e só assim conseguiremos atingir as metas no futuro. Portanto, qualquer flexibilização no que diz respeito a um maior controle orçamental, teoricamente são sempre notícias positivas para a economia. Será sempre algo que terá de vir proposto do lado da Europa e menos do país intervencionado, ou não? Bom, neste caso já não estamos intervencionados, mas... Ou do país em dificuldades, sim. verdade? Não, obviamente Um que sinal que não se nota assim tanto. Sim, não, porque apesar pronto, ter acabado o período de assistência financeira, o trabalho não está concluído e, portanto, a economia continua a passar por uma fase de ajustamento, a economia nacional, e, portanto, não são coisas que se fazem de um dia para o outro. De qualquer das maneiras, obviamente que Portugal sozinho não poderá decidir, de repente, que vai voltar a ter déficits maiores para fazer arrancar a economia através de uma descida de impostos ou coisa que o valha, terá sempre que ter a concordância dos parceiros europeus, tanto mais que, pelo exemplo que todos passamos, não só Portugal, mas outros países, não é, digamos, aconselhável que voltemos a ter uma situação idêntica. Pedro, e olhando aqui para Portugal e para o tema que tem de resto marcado as últimas semanas aqui no nosso PSI20, o universo BES, nota-se de alguma maneira que os clientes e investidores começam a perceber a diferença que existe entre o que é BES e o que é Grupo Espírito Santo, ou não? Sinceramente, não consigo responder a essa pergunta. Provavelmente é um trabalho que o próprio Banco Espírito Santo, com certeza, que anda a fazer junto aos seus clientes, tentar mostrar as diferenças e tentar mostrar ou tentar explicar a situação que existe neste momento. Obviamente, o principal do problema, pelas notícias que vêm a público e pelo que se conhece, está na holding do grupo. Recordo que o Banco Espírito Santo concluiu há pouco tempo um aumento de capital para fortalecer os seus rácios de capital. Portanto, em termos de solidez do Banco Espírito Santo, neste momento não haveria muito a apontar. Agora, se realmente é óbvio que há alguns clientes que se vão sentir mais desconfiados, há outros que não. Tudo depende também de como o próprio banco está a explicar a situação junto dos seus clientes. O que pode acontecer, nomeadamente relativamente às holdings do grupo, e parece ter havido algum incumprimento no caso da Espírito Santo International, de que é que estamos a falar? De não receber da tal reestruturação que tanto nos assustou relativamente à dívida pública? É isso que vai acontecer? Os investidores ficarem sem receber o seu dinheiro? Que impactos de longo prazo é que isto pode ter? Não, obviamente os impactos são sempre negativos. Quando há uma reestruturação de dívida ou quando há, digamos, um não cumprimento do pagamento da dívida, obviamente que essa empresa tem efeitos negativos, tanto a nível de rating, como já está patente hoje, foi downgraded o Espírito Santo Financial Group, em termos de rating de dívida, portanto, o que mostra que as entidades de rating, as agências de rating, o que querem dizer é que fica mais difícil para estas entidades honrar os compromissos de dívida. No caso de reestruturação, há várias formas de reestruturar a dívida. Uma delas será negociar com os detentores da dívida. Não pagamos já, pagamos daqui a mais um tempo e vamos renegociar as condições. E essa será a forma mais, digamos, airosa de resolver o problema do que propriamente o não cumprimento do pagamento de dívida. Num cenário em que, de facto, há aqui uma negociação com os credores, estamos a falar de danos reputacionais que podem ser, de alguma forma, irreversíveis para estas empresas, ou não? Irreversíveis eu não diria. Há alguns casos que já aconteceram na história, são vários, e, portanto, não seria, digamos, matar a empresa. Obviamente, no curto prazo, existem impactos negativos,
Tudo depende depois como a situação é resolvida no futuro. Por exemplo, eu recordo que a nível de Estados soberanos a Grécia fez uma reestruturação de dívida e, portanto, há pouco tempo voltou ao mercado com uma emissão e não houve o risco reputacional tão grande assim. Já ao contrário, no caso da Argentina, as coisas têm acontecido de maneira diferente. Portanto, tudo depende como essa reestruturação é negociada, como depois a empresa Passa a ser gerida. Passa a ser gerida, que plano de reestruturação é que implementa para que essa credibilidade que momentaneamente foi perdida volte a ser ganha. Certo é que toda esta situação teve um impacto muito expressivo naquilo que foi o comportamento do PSI 20, pelo menos esta semana, hoje estava outra vez a cair, há pouco cerca de 2%. Há uma inversão de tendência positiva que acompanhava o PSI 20 desde o arranque do ano. Sim, neste momento existe. Mas para continuar, no sentido de ser uma tendência, uma nova tendência que se gera e não ser só aqui um susto, um sobressalto. Depende, mais uma vez, depende como esta situação irá ser resolvida. Se realmente existirem danos graves para os acionistas de várias empresas cotadas no PSI 20, é provável que o PSI 20 possa perder alguns investidores durante algum tempo, principalmente investidores internacionais que não conhecendo, digamos, a realidade local, tomam sempre aquela decisão mais fácil, que é vendemos tudo e agora nunca mais pensamos nisto durante algum tempo. Portanto, existe esse risco, mas não me parece que o resto do PSI 20 tem sofrido um bocadinho por arrasto, digamos, por esses mesmos investidores, ou mesmo nacionais, decidirem vamos vender tudo, em vez de vender só seletivamente aquelas empresas que eventualmente possam estar a ter problemas. Mas não me parece que seja para continuar e seja também uma descolagem, por exemplo, do que acontece no resto da Europa. Ou seja, se as bolsas do resto da Europa continuarem no caminho ascendente, não vejo razões para a Bolsa Nacional não acompanhar também essa tendência. Pedro, muito obrigada. Pedro Rodrigues, o comentário neste fecho de contas. Fazemos aqui uma curta pausa. Até já.